3 minutos. Esse foi o tempo suficiente para transformar o orgulho britânico em destroços flamejantes no Atlântico Norte. O maior símbolo da Marinha Real afundava, e com ele nascia uma caçada desesperada contra o navio mais temido da Alemanha. O Atlântico Norte rugia sob ventos gélidos, quando, após apenas 3 minutos de combate, o impossível aconteceu. O orgulho da Marinha Real Britânica, o poderoso cruzador de batalha HMS Hood, foi partido em dois por uma única salva disparada pelo recém-estreado couraçado alemão Bismarck. Uma explosão colossal iluminou o horizonte cinzento, e em instantes, mais de 1.400 homens desapareceram no abismo gelado. Apenas 3 sobreviventes foram resgatados. Um punhado de almas contra um oceano de silêncio. Em Londres a notícia caiu como um raio. Winston Churchill, rosto ruborizado pela fúria, ergueu-se diante de seus generais e pronunciou 6 palavras que se transformariam em sentença de morte. Sink the Bismarck at all costs. Afundar o Bismarck a qualquer preço. Não era apenas uma ordem militar, era um grito de vingança, uma promessa de que a maior potência naval do mundo não permitiria que um único navio humilhasse o Império Britânico. Dentro de poucas horas, a Royal Navy mobilizou a maior força de caça já vista: 6 couraçados, 2 porta-aviões, 13 cruzadores e 21 contra-torpedeiros receberam uma única missão: perseguir o Bismarck até o fim do mundo, se necessário. Era como se todo o orgulho britânico tivesse sido concentrado em uma frota colossal que agora partia para restaurar a honra perdida. Mas o adversário não era comum. Com 50.000 toneladas de aço e 8 canhões de 15 polegadas capazes de disparar mais longe do que qualquer arma inglesa, o Bismarck era um colosso moderno. Seu radar avançado detectava aviões antes que eles pudessem sequer avistá-lo, e seu casco compartimentado o tornava quase insubmersível. Era o símbolo da nova Kriegsmarine, a esperança de Hitler de desafiar o domínio secular da Grã-Bretanha nos mares. Enquanto avançava rumo à França ocupada, perseguido pelo maior cerco naval da história, o gigante alemão deixava para trás uma cicatriz fatal. Um rastro de óleo denunciava sua posição às caças britânicas que se aproximavam. O jogo de gato e rato havia começado, e a caça ao Bismarck transformaria o Atlântico em palco de uma tragédia épica. Assine o canal para não perder a continuação da história e comente: o Bismarck realmente poderia mudar o rumo da guerra? No dia 14 de fevereiro de 1939, o vento frio varria o rio Elba, em Hamburgo. No estaleiro Blohm & Voss, milhares de olhos estavam voltados para o colosso de aço que descansava sobre o cais, o casco incompleto do novo couraçado alemão, batizado com o nome de um dos maiores símbolos da história do Império, Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Com pompa solene, Dorothee von Löwenfeld, neta do próprio Bismarck, aproximou-se da proa e quebrou a garrafa de champanhe contra o aço. As ondas aplaudiram o gesto, e logo o gigante deslizou para a água. O próprio Adolf Hitler, presente no evento, discursou brevemente proclamando que aquela embarcação representava o poder renascido do Reich. Para o público, o Bismarck era a prova de que a Alemanha retornava ao cenário naval com um monstro invencível. Na realidade, era também uma fraude calculada. Embora apresentado como projeto compatível com tratados, carregado plenamente o navio deslocava mais de 50.000 toneladas, muito acima do limite de 35.000 imposto pelo Tratado Naval de Londres. Suas dimensões impressionavam: 250 metros de comprimento, uma boca de mais de 36, autonomia superior a 10.000 milhas náuticas. Era uma fortaleza flutuante, construída não apenas para lutar, mas para intimidar. Quando finalmente foi comissionado em agosto de 1940, o Bismarck recebeu como comandante o capitão de mar e guerra Ernst Lindemann, oficial rigoroso, disciplinado e leal. Sob suas ordens estavam mais de 2.200 homens, a maioria marinheiros jovens, ansiosos por provar-se no serviço da pátria. Porém, os testes logo revelaram uma falha grave. O navio era quase impossível de manobrar apenas com os motores, uma limitação perigosa para qualquer combate. Como se não bastasse, acidentes logísticos atrasaram sua prontidão. Um naufrágio bloqueando o canal de Kiel, os portos congestionados, as águas congeladas do inverno báltico. O orgulho da Kriegsmarine ficava preso por semanas, enquanto a tripulação, impaciente, observava os meses se escoarem sem ação.
O gigante estava pronto para desafiar impérios, mas já nascia marcado por dúvidas e presságios. No início de 1941, a estratégia naval alemã estava em crise. Os couraçados Scharnhorst e Gneisenau, veteranos de missões de ataque ao comércio britânico, encontravam-se seriamente danificados e presos em Brest. O gigantesco Tirpitz, irmão gêmeo do Bismarck, ainda não estava pronto para navegar. Restava apenas uma joia disponível para desafiar o Atlântico, o recém-comissionado Bismarck. O grande almirante Erich Raeder sabia que a Kriegsmarine não podia medir forças diretamente contra a Royal Navy em batalha aberta. A solução era outra: a Guerra de Corso. Atacar comboios mercantes, cortar linhas de abastecimento e sufocar a economia britânica. O plano da primeira missão do Bismarck, batizada de Operação Rheinübung, nasceu dessa estratégia desesperada. O colosso alemão deveria romper o bloqueio, atravessar o Atlântico, encontrar navios de reabastecimento previamente posicionados e, em seguida, caçar comboios aliados sem piedade. Era, na verdade, uma jogada arriscada. Até mesmo o almirante Günther Lütjens, designado para comandar a operação, hesitou. Ele preferia esperar reforços, mas Berlim exigia pressa. O Bismarck tinha de partir, custasse o que custasse. A ordem não deixava espaço para dúvidas. Em 18 de maio de 1941, sob céus cinzentos do Báltico, o Bismarck enfim zarpou de Gotenhafen, acompanhado pelo pesado cruzador Prinz Eugen e escoltado por 3 contratorpedeiros. O comandante Ernst Lindemann observava o gigante cortar as águas, consciente de que cada milha os aproximava do perigo. O plano de fuga era ousado. O Canal da Mancha estava fora de questão, muito estreito, muito vigiado. Restava a Rota do Norte, contornando a Noruega, aproveitando as longas noites de primavera e o mau tempo como aliados. Dali o objetivo era atravessar o Estreito da Dinamarca e ganhar o Atlântico aberto, onde poderiam atacar comboios a caminho da Grã-Bretanha. O destino final, o porto francês de Brest, onde se reuniriam, no futuro, com os demais couraçados alemães. Mas mesmo antes de chegar ao Atlântico, o segredo da operação já estava ameaçado. O risco de ser descoberto era constante, e o primeiro erro não tardaria. No dia 20 de maio, o grupo alemão avançava pelo Estreito de Kattegat. Tudo indicava que o plano estava funcionando, mas ao meio-dia, um navio neutro que navegava como sentinela alteraria o destino da operação, o cruzador sueco Gotland. Seus observadores avistaram o Bismarck e o Prinz Eugen cortando as águas frias, e o relatório subiu pela cadeia de comando até chegar, poucas horas depois, ao coração de Londres. O almirante Günther Lütjens, informado de que haviam sido vistos, permaneceu firme, recusou impor silêncio absoluto nas comunicações, um erro que logo se provaria fatal. Ainda naquele dia, o azar aumentou. Nas alturas de 26 mil pés, um piloto da RAF, Michael Suckling, solitário em seu Spitfire, cruzou diretamente sobre a formação alemã. Com sua câmera capturou imagens nítidas do Bismarck e do Prinz Eugen. Agora não havia dúvida, a presa estava identificada. Em Scapa Flow, o almirante John Tovey colocou a frota doméstica em alerta total. Partiram ordens para que o lendário cruzador de batalha, HMS Hood, e o recém-comissionado couraçado, HMS Prince of Wales, escoltados por 6 contratorpedeiros, zarpassem da Islândia para interceptar. A caça oficial começava. Enquanto isso, a esquadra alemã entrou em Bergen para reabastecimento. O Prinz Eugen completou seus tanques de combustível com a ajuda do petroleiro Volin. Mas, em uma decisão arriscada e incompreensível, Lütjens optou por seguir viagem sem reabastecer o próprio Bismarck. Talvez confiança excessiva, talvez falha de coordenação, mas a escolha logo se mostraria desastrosa. Ao cair da noite, sob chuvas finas e nuvens pesadas, os alemães deixaram Bergen para trás e se lançaram no mar da Noruega. Eles acreditavam ainda estar invisíveis, mas na realidade a armadilha britânica já estava em movimento. A cortina de neblina e gelo não poderia escondê-los por muito tempo. Na madrugada de 24 de maio de 1941, os vigias do Bismarck avistaram rastros de fumaça surgindo do leste. Eram gigantes. O cruzador de batalha, HMS Hood, e o novíssimo couraçado, HMS Prince of Wales,
avançando em formação sob o comando do vice-almirante Lancelot Holland. As águas cinzentas do Estreito da Dinamarca se transformariam em campo de morte. Às 5h45 da manhã, o Hood abriu fogo de quase 28.000 jardas de distância. O Prince of Wales disparou logo depois. Os britânicos avançavam de frente usando apenas suas torres dianteiras, enquanto o Bismarck, posicionado de lado, podia liberar toda a fúria de suas 8 peças principais de 15 polegadas. O choque entre titãs começava. Inicialmente, Holland cometeu um erro fatal. Concentrou o fogo do Hood contra o cruzador Prince Eugen, deixando o verdadeiro colosso livre para responder com calma. Em segundos, o Prince Eugen encaixou seu primeiro golpe, um projétil de 8 polegadas que provocou incêndio a bordo do Hood. O convés britânico virou um frenesi de marinheiros tentando conter as chamas. Enquanto isso, os artilheiros do Bismarck ajustavam o cálculo. Seus primeiros disparos caíram curtos, mas logo a precisão mortal foi alcançada. Às 6 em ponto, uma salva alemã encontrou o alvo com perfeição. Um projétil perfurou o convés do Hood e atingiu o paiol de munições de popa. O que se seguiu foi apocalíptico. Uma explosão colossal partiu o navio britânico ao meio. Em menos de 8 minutos desde o primeiro disparo, o orgulho da Royal Navy afundava, levando consigo 1.416 homens. Apenas 3 sobreviveram. O choque congelou até mesmo a tripulação alemã. Um único disparo transformara o maior ícone da frota britânica em destroços fumegantes. Mas a batalha não havia terminado. O Prince of Wales continuava no combate, conseguindo atingir o Bismarck 3 vezes. Um impacto na proa abriu uma fissura de onde começaria a vazar óleo. Embora danificado, o navio alemão mantinha a superioridade. Quando um projétil do Bismarck atingiu a ponte do Prince of Wales, Holland ordenou a retirada. O couraçado britânico recuou em fumaça, ferido e em chamas, enquanto o Bismarck e o Prince Eugen continuavam sua rota para o Atlântico. O relógio marcava apenas 6h13 da manhã. Em menos de 20 minutos, a marinha alemã havia destruído o mito do Hood e humilhado o Império Naval Britânico. Às 8 horas da manhã de 24 de maio, apenas 2 horas após a destruição do Hood, o almirante Günther Lütjens transmitiu seu relatório a Berlim. Cruzador de batalha, provavelmente Hood, afundado. Outro couraçado danificado. 2 cruzadores inimigos nos seguem. O tom era de triunfo. O Bismarck havia conquistado a maior vitória naval alemã desde Jutlândia, em 1916, mas o sucesso escondia um preço. 3 impactos recebidos do Prince of Wales haviam ferido o gigante. A proa estava inundada, o convés deformado, e um vazamento de óleo escapava em larga escala pelo Atlântico. Cada onda deixava atrás de si uma mancha escura, como se o navio sangrasse. Do outro lado do mar, em Londres, a reação foi imediata. Quando Churchill recebeu a notícia da perda do Hood, seus olhos brilharam de fúria. Diante de seus comandantes, pronunciou o decreto que ecoaria na história: Sink the Bismarck. Não havia condição, não havia dúvida. O couraçado alemão deveria ser destruído a qualquer custo. A Royal Navy virou-se inteira contra um único alvo. A frota doméstica manobrou em velocidade máxima a partir de 400 milhas de distância. O couraçado Rodney abandonou sua escolta de comboio e acelerou para a interceptação. Velhos couraçados da classe Revenge foram retirados de missões secundárias. 12 cruzadores e mais de 20 contratorpedeiros alteraram o curso. Até porta-aviões entraram na perseguição. Era como se todo o Império Britânico tivesse se levantado contra um só inimigo. Enquanto isso, o comando alemão também reagia. O grande almirante Karl Dönitz ordenou que todos os U-Boots disponíveis fossem lançados em ação. Submarinos foram posicionados ao sul da Groenlândia e ao largo da Baía de Biscaia para criar um cordão defensivo para a chegada do Bismarck à França. Mas era uma aposta desesperada. Ao cair da noite, os cruzadores Norfolk e Suffolk continuavam seguindo a distância, transmitindo a posição do inimigo. O Prince of Wales, ferido mas ainda flutuando, tentava acompanhar a perseguição. E então a primeira resposta britânica veio do céu. Torpedeiros Swordfish, velhos biplanos lançados do porta-aviões Victorious, mergulharam contra o colosso alemão. O ataque foi heróico, mas ineficaz. Apenas um torpedo atingiu o Bismarck e explodiu contra o cinturão blindado, quase sem danos. A fera alemã continuava sua marcha,
afastando-se a toda velocidade. Porém, a cada hora, a caça se fechava mais. O Atlântico tornava-se uma armadilha. Na manhã de 26 de maio, a sorte parecia sorrir ao Bismarck. Apesar do rastro de óleo, ele avançava em direção à França, a menos de 700 milhas da costa. Se alcançasse Brest, estaria sob a proteção da Luftwaffe. Mas o Atlântico ainda tinha uma última armadilha preparada. Por volta das 10h30, um hidroavião Catalina localizou a mancha de óleo. Logo, caças do porta-aviões Ark Royal confirmaram a posição. O almirante James Somerville, comandante da Força H, ordenou o ataque imediato. 15 biplanos, Swordfish, decolaram sob ventos furiosos e chuva cortante. A primeira onda errou o alvo. Por engano, os aviadores atacaram o cruzador britânico Sheffield, enviado para seguir o inimigo. As torpedos magnéticos falharam, explodindo ao contato com o mar. O erro poderia ter sido desastroso, mas o destino ainda reservava outro capítulo. Poucas horas depois, outra esquadrilha levantou voo, desta vez armada com torpedos de detonação por impacto. Quando finalmente encontraram o Bismarck, a cena foi de pesadelo. O céu carregado cuspia trovões, os canhões antiaéreos alemães lançavam chamas e estilhaços, e os velhos biplanos mergulhavam rente às ondas, como insetos frágeis diante de um dragão de aço. Um torpedo atingiu o costado sem grandes efeitos, mas outro, lançado em um ângulo improvável, encontrou a popa. O impacto travou o leme. Subitamente, o maior orgulho da Kriegsmarine não podia mais manobrar. O Bismarck girava em círculos lentos, prisioneiro de sua própria massa. Às 20h47 a sentença estava dada. O gigante que havia destruído o Rude agora estava condenado, incapaz de fugir do cerco. O Atlântico rugia, mas já não era o Bismarck quem dominava as ondas. Poucas horas após o ataque fatal do Swordfish, a tempestade ainda rugia com ventos de cortar a pele e ondas que engoliam navios inteiros. No meio desse inferno, o Bismarck, agora sem leme, tentava manobrar apenas com a força desigual de suas hélices. Mas a noite trouxe não descanso, e sim um cerco invisível. A flotilha de contratorpedeiros britânicos, comandada pelo capitão Philip Vian, aproximou-se sob chuva e trovões. O primeiro a desafiar o colosso foi o destemido contratorpedeiro polonês Piorun. Seu comandante ordenou um ataque solitário, acendendo luzes para declarar suas cores nacionais. Em vingança pela destruição da Polônia, abriu fogo contra o gigante. O duelo foi breve e feroz, mas as ondas e a fúria da tempestade impediram lançamentos eficazes de torpedos. O Piorun afastou-se, deixando apenas o eco de sua coragem. Durante toda a noite, os contratorpedeiros atacaram em turnos, como lobos assediando uma presa ferida. Cossack, Maori, Zulu e Sikh lançaram ao todo 16 torpedos. Nenhum encontrou o alvo. O Bismarck, mesmo aleijado, respondia com rajadas brutais de artilharia secundária. Uma salva atingiu a antena de rádio do Cossack, mergulhando-o em silêncio. Para iluminar o inimigo, os britânicos dispararam granadas de iluminação. O céu se acendeu em clarões brancos, revelando por instantes a silhueta negra do Bismarck contra o mar revolto. Cada revelação era também um convite à morte. Os canhões alemães respondiam em fúria. Sob o convés, a situação era ainda mais cruel. Homens exaustos, encharcados, queimados pela pólvora e sem dormir há dias, tentavam manter as bombas de esgoto funcionando, reforçar anteparas, combater incêndios. Cada sacudida das ondas fazia os ferimentos arderem como fogo. Muitos desmaiavam de exaustão apenas para serem despertados por mais um impacto. Às 7 horas da manhã, com o alvorecer se aproximando, o almirante Lütjens tentou enviar o diário de guerra e os registros da destruição do Rude em seu hidroavião Arado 196, mas a catapulta estava danificada. O avião, ainda abastecido de combustível, foi empurrado ao mar para não se tornar uma bomba em potencial. Era o fim de toda esperança de preservar a glória inicial da missão. O último sinal de rádio de Lütjens ecoou às 7h10 da manhã. Um pedido de encontro com um U-boot próximo, mas o submarino, submerso, nunca recebeu a mensagem. O Bismarck estava só. Na manhã cinzenta de 27 de maio de 1941, o mar revolto recebia a frota britânica que se fechava sobre o Bismarck. O couraçado Rodney abriu fogo às 8h47, seguido pelo King George V.
A distância era de apenas 25 mil jardas e diminuía a cada minuto. O Bismarck respondeu com seus canhões, mas a falta de manobrabilidade e o balanço violento das ondas tornavam sua mira inútil. Os primeiros disparos passaram longe. Poucos minutos depois, um projétil de 16 polegadas do Rodney atingiu a superestrutura dianteira, destruindo o posto de controle de tiro e matando a maioria dos oficiais superiores. O navio perdia sua capacidade de coordenar o fogo. Um a um, os 4 canhões principais do Bismarck foram silenciados. Primeiro a torre dianteira, depois as traseiras, até que restaram apenas rajadas isoladas de artilharia secundária, disparadas quase às cegas. Enquanto isso, os cruzadores Norfolk e Dorsetshire aproximavam-se, acrescentando salvas de 8 polegadas ao massacre. No convés, o primeiro oficial Hans Oels correu de compartimento em compartimento, gritando a ordem de Scuttling: abrir portas estanques, preparar cargas explosivas, abandonar tentativas de salvar o casco. Ele próprio morreu quando um projétil britânico explodiu no refeitório de popa. A responsabilidade final caiu sobre o engenheiro Gerhard Junak, que ordenou a detonação interna. Às 10 horas e 20 minutos após mais de 90 minutos sob fogo incessante, o Bismarck estava um caos flutuante. As chamas consumiam a superestrutura, os mastros estavam despedaçados, o navio inclinava-se fortemente para bombordo. O almirante Tovey, consciente do baixo combustível de seus navios, deu ordem de cessar fogo. O último golpe veio do Dorsetshire. 2 torpedos atingiram o casco já afundado. Às 10h35, o Bismarck rolou lentamente para bombordo e desapareceu sob as ondas do Atlântico. Em 106 minutos de batalha, mais de 2.000 homens viram o fim do orgulho da Kriegsmarine. Às 10h40 da manhã de 27 de maio, o Atlântico já engolia os últimos destroços. Os britânicos iniciaram resgates. O cruzador Dorsetshire recolheu 85 sobreviventes, enquanto o destroyer Maury trouxe outros 25. No entanto, uma suspeita de periscópio na água fez cessar as operações. Centenas de homens, ainda vivos, ficaram abandonados no mar gelado. Ao final, apenas 114 marinheiros do Bismarck sobreviveram, entre mais de 2.200 que haviam partido em missão. Dias depois, o submarino alemão U-74 resgataria 3 homens em um bote à deriva, e o navio meteorológico Sachsenwald salvaria mais 2. Para o restante, apenas o silêncio eterno. Em Berlim, a notícia foi recebida como um choque devastador. O navio mais poderoso da Kriegsmarine durara apenas 9 dias de missão. Hitler, furioso e abalado, proibiu que grandes unidades de superfície enfrentassem diretamente a Royal Navy novamente. A frota de superfície alemã foi condenada à imobilidade, reduzida a portos e missões secundárias no norte. O domínio dos mares permanecia, mais do que nunca, britânico. Para Londres, a vitória foi amarga, mas decisiva. Churchill descreveu o feito com solenidade. O afundamento do Bismarck exerceu influência salutar sobre o curso de toda a guerra no mar. A Marinha Real havia restaurado sua honra, vingado o rude e provado que nenhum inimigo poderia desafiar impunemente o Império. O Bismarck desaparecera sob as ondas, mas sua lenda sobreviveria, como a lembrança de coragem, tragédia e a certeza de que, mesmo os gigantes, podem ser derrubados. Assine o canal para acompanhar mais histórias de batalhas navais que mudaram a história.